Olá, hoje é o último dia do ano de 2021 e eu acordei com uma vontade enorme de fazer uma das duas coisas que eu mais gosto de fazer, é atender como analista junguiano e dar aula. Então, acordei com a vontade de falar um pouco a respeito do mito de Narciso, Eco e a perversidade ou a perversão. Na realidade, eu acho que nós estamos vivendo muito em função desta dinâmica narciso, eco e perversão. Psicologia analítica de Carl Gustav Jung nos ensina que existe o inconsciente coletivo, ou seja, um substrato presente em todo ser humano que tem o registro de toda a história evolutiva da consciência ou dos seres sencientes até o presente momento. Registro com temáticas universais, e que ele chama isso de arquétipos. Na realidade, os arquétipos, um conjunto deles, representam um mitologema, e os mitologemas são as temáticas universais que o recorte da narrativa delas acontece na forma de mitos e de contos de fada ou de outras fábulas e coisas que ficam na tradição oral. Na realidade, um mito, ele retrata o mitologema, ou seja, um aspecto do inconsciente coletivo, dos arquétipos, nem dentro de uma época, dentro de uma cultura. E nós, aqui no Brasil, somos muito influenciados ainda pela própria colonização, pelo eurocentrismo, e os mitos greco-romanos são narrativas de mitologemas muito presentes como uma referência de estudo, como uma referência de metáfora para a nossa realidade. Obviamente, existem mitos que pegam a mesma estrutura dentro de outras culturas e de outras épocas. Porém, eu vou me ater ao mito de Narciso, lembrando que Narciso, o próprio nome já diz, é um indivíduo que está narcosado em si mesmo, narquiso. Ou seja, ele está entorpecido por si mesmo, ele não vê o outro, ele só vê a ele. E o outro nada mais é do que um espelho dele. E ele não consegue estabelecer com isso nenhum tipo de capacidade da alteridade, muito menos da empatia. Então é um indivíduo egoísta por extremo, absolutamente centrado em si e só vê a si mesmo. O interessante é que no mito, uma moça que é muito falante acaba recebendo um castigo e não consegue mais reproduzir nada além das últimas palavras que ouve, e ela se apaixona por Narciso. Essa moça se chama Eco. E a partir de então, a Eco só reproduz as falas do Narciso. Ela é o eco do Narciso. E aí se instala o mito, ou seja, o Narciso sempre vai ter uma Eco e uma Eco, um Narciso. O eco acaba gerando retroalimento para o próprio Narciso. E isso se instala em situações muito comuns em todas as áreas que a gente estuda. Porém, o recorte maior é quando um Narciso consegue ganhar expressão maior, ou seja, ele acende um núcleo de poder maior, porque o Narciso em si, ele se locupreta com seus micropoderes. Existem muitos Narcisos por aí que estão satisfeitos com seus micropoderes. Porém, quando aparece um que aponta como uma liderança narcísica, o resto dos narcisos todos ficam identificados e se tornam ecos deste grande Narciso, retroalimentando o narcisismo deles. E eles não têm capacidade crítica, não têm capacidade reflexiva, não têm capacidade de nenhum discernimento, reproduzindo então, como ecos, como eu já disse, o Narciso. O problema é que isso gera transtornos para a grande maioria das pessoas. Nós tivemos narcisos claros na época do nazismo. Hitler era um grande narciso, né? Mussolini, dentro do fascismo, um outro grande narciso, né? E assim vai. A grande maioria dos indivíduos que vêm com atitudes autoritárias,
ditatoriais, monocráticas, que nega a democracia, que nega o socialismo, que está pensando exclusivamente no seu próprio umbigo, quando atinge a liderança, alimenta o narcisismo de um monte de indivíduo. E quem é o narciso? Muito provavelmente é um indivíduo muito infeliz, muito inseguro, muito frágil, com um núcleo de inferioridade enorme, e ele tenta, de alguma maneira, se afirmar nesse micropoder dele. Muitos deles ficam anos, 30 anos aí, no micropoder, fazendo um jogo, dominando pessoas e assim por diante, e de repente, por um aborto da natureza, ele ganha status de liderança maior, e a partir daí ele carrega junto com ele um bando de narcisos absolutamente perversos, porque se não existe empatia, se não existe a possibilidade de compreender o outro, de olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro, é uma perversão. E falar de meritocracia dentro da boca desses narcisos é mais perversão ainda, porque todos sabemos que não existe a meritocracia se não tiver de base uma condição equânime, ou seja, sem equidade não existe igualdade. Sem equidade, ou seja, se você não dá as bases iguais para todos saírem nesta competição da vida, esta saída já começa numa desigualdade tão grande que jamais vai poder se falar em mérito. E a gente precisa, então, de alguma maneira, reparar toda essa desigualdade de base, toda essa desigualdade, esse preconceito estrutural para raça, para gênero, para a orientação sexual e para a condição socioeconômica cultural, para podermos ter um país ou para ter um mundo mais igual. Sem igualdade não existe a possibilidade de fraternidade. O que existe é esmola, e a esmola só retroalimenta a própria desigualdade. Sem igualdade também não existe fraternidade e também não existe liberdade, porque quando você não tem igualdade, você sempre vai ter o opressor e o oprimido. Por isso que é muito importante a gente refletir o narciso que existe em cada um de nós, porque dentro desses grandes estruturas míticas, ou seja, dos mitologemas, os arquétipos, nós temos um Narciso, um Édipo, uma Hera, uma Deméter, um Apolo, um Ares, um Zeus, uma Perséfone, uma Héstia, uma Palas Atena, e cada um se identifica mais com um ou com outro aspecto, porém a gente tem que transitar por todos. Quando o indivíduo fica unilateralizado e tomado, identificado exclusivamente com um desses núcleos arquetípicos, é que é a doença, é que é a patologia. Então, eu termino este ano passando esta aula para vocês, esperando que consigamos nos livrar dos narcisos de plantão e dos ecos que ficam repetindo irrefletidamente toda a fala desses narcisos. Muito obrigado e que 2022 tenhamos muita paz, muito discernimento, muita crítica para vivermos um Brasil melhor e, quiçá, um mundo melhor, com mais equidade, com cuidados de meio ambiente, com cuidados de saúde, com investimento na educação, que é a base de tudo. Reflexão e educação e crítica é o que vai nos salvar. Até a próxima.